A mandioca, assim como outras culturas, como feijão, milho, palma, outras culturas, precisam, né, de tratos culturais. Então, principalmente aí nos 120 dias, né, após o plantio, que é um período crítico de competição aí de plantas daninhas, o agricultor ele deve estar sempre trabalhando essa questão do manejo das plantas daninhas, ou seja, o controle aí do mato, né, tem que sempre estar fazendo as capinas sempre que precisar. Então esse é o período crítico. A partir dos 120 dias a gente pode dar uma relaxada, mas até os 120 dias a gente tem que estar mantendo a área limpa. Uma forma também de reduzir os matos, né, que esses matos apareçam, nasçam na nossa área de mandioca, é estar utilizando o uso de coberturas, né, coberturas vegetais, seja vivas ou mortas, para reduzir a incidência do surgimento, a incidência dessas plantas daninhas. A gente tem um agricultor lá no Terra da Lua, em Banzaê, que ele já faz isso, né? Ele sempre faz as capinhas na mandioca dele e aí vai deixando um mato ali, né? Não junta o mato, não queima, não retira o mato, não faz coivar, ele vai limpando, vai roçando, vai deixando o mato ali. E com isso vai cobrindo o solo, diminui a luminosidade, então diminui também a emergência, a germinação das sementes das plantas daninhas e ainda incorpora no solo como matéria orgânica, né, e que vai estar disponível como mineral através aí da decomposição dos micro-organismos para as plantas. Então é muito interessante o uso da cobertura, né, na nossa mandioca. Em relação à colheita, a gente tem que observar se a colheita é para mesa, se a mandioca é para mesa, vai diferenciar se a mandioca é para mesa, se a mandioca é para fins industriais, no caso da fécula, né, da farinha. Então, se a nossa mandioca for para a indústria, que gera para a produção de farinha, de fécula, por exemplo, geralmente a gente vai colher aí de 12 a 18 meses, né, após o plantio. Então, se você manejou de forma adequada, adubou, né, se o seu solo é adequado para o plantio da mandioca, então geralmente de 1 ano a 18 meses a gente pode estar colhendo para estar fazendo a farinha, estar produzindo a fécula, no caso aí para fins industriais, né? Então, porque nesse período é o período que a gente tem o alto rendimento das raízes, né, do sistema radicular, que é o que a gente quer para a produção da farinha, da fécula, e também de percentual do amido, né? Principalmente aí para a produção da farinha, uma farinha sem amido não consegue fazer farinha. Uma mandioca sem muito amido não consegue fazer farinha, o rendimento é muito baixo. E se for para a questão da mandioca de mesa, né, no caso da macaxeira, do aipim, a gente já pode estar colhendo, né, para consumo aí a partir do 8º mês, certo? Desculpa. Então, se for para a questão da alimentação animal, porque a gente também, como a gente está em locais, em regiões semiáridas, a gente também pode utilizar para alimentação animal, né? Então a gente pode usar não só a parte aérea da mandioca, não só a parte radicular da mandioca, né? Mas também tudo que for do beneficiamento aí da farinha, da fécula, né? No caso as raspas, do descascamento, no caso a manipoeira, a croeira, as folhas, as manilhas, a parte do sistema radicular. Então, se a gente planta para alimentação animal, no 4º mês de idade da mandioca a gente já pode utilizar, no caso a parte aérea, né, para já fazer um primeiro corte. E aí, pessoal, a partir do 4º mês, né, quando a gente planta a mandioca para alimentação animal, a partir do 4º mês a gente já pode dar o primeiro corte, né? Quando é para a produção de silagem, produção de feno, por exemplo. Mas a gente também pode estar disponibilizando a mandioca triturada diretamente no coxo, né? Só esperar a questão do tempo para o ácido cianídrico sair um pouco, né? E aí a gente pode dar também a manipoeira, né? A manipoeira muita gente aqui no nosso território não utiliza para alimentação animal, deixa aí no solo, contaminando o solo. E a gente pode sim estar utilizando a manipoeira também na alimentação dos animais, além da parte aérea e do sistema radicular, através da silagem, de feno ou diretamente no coxo. E aí em outro vídeo, acesse lá nossas páginas da Arcas, que aí vocês vão observar que a gente tem outro vídeo falando do uso da manipoeira, ensinando como está utilizando na alimentação animal, né, no controle de pragas, de doenças, na questão de adubação, certo? A mandioca, pessoal, também tem pragas e doenças, assim como as outras culturas, né? É uma cultura nobre, então ela também não poderia deixar de ter suas pragas e doenças, né? No caso das pragas, o agricultor ele tem que fazer o reconhecimento das pragas, né?
para que a gente consiga fazer o manejo, o controle, né, o manejo integrado aí para controlar as pragas. Então, a gente sabe que as pragas elas podem reduzir drasticamente, significativamente os rendimentos, né, das culturas, né? E aí algumas pragas da mandioca, por exemplo, são a lagarta, que é a mandarová, né? É uma lagarta que a gente chega hoje e vê que tem uma ou duas lagartas ali, com 2, 3 dias a gente já vê que a lagarta já acabou com a mandioca, com toda a mandioca, então ela é muito ligeira, né? Come rápido, então se o agricultor não tiver tomar as devidas providências no controle, a gente perde a área de mandioca. Tem a questão também do ácaro verde. É um ácaro que ele tem de coloração verde, como o nome já diz, ele fica abaixo das folhas, né, e vai succionando a seiva da planta, pode também estar transmitindo outras doenças através de vírus, por ele estar succionando. Tem a questão também, e também atrai outras pragas, outras doenças. Tem a questão das brocas também, é uma larvazinha que ela, tipo uma lagarta mesmo, que ela entra na haste da mandioca, no caule da mandioca e vai comendo, ali apodrece e ocasiona até a morte da planta. Outra praga comum também são as formigas. As formigas gostam muito da mandioca, né? Então a gente tem que tomar cuidado, os formigueiros, antes do plantio já fazer ali o manejo, o controle de formigueiros, ver se tem algum formigueiro, sempre estar observando, né? Porque as formigas também atacam e é muito rápido, assim como a lagarta. E outro também que é o coró, né? É uma praga de solo, ela fica no solo. Tem o besouro, que é o cascudo, que ele bota as larvas e os ovos, né? E aí quando os ovos eclodem, no caso as larvas, ela entra no sistema radicular, come o sistema radicular, então a gente perde a planta, né? Reduz muito a quantidade de plantas ali na área, tá? Então em outro vídeo também a gente vai ver as formas de manejo, de controle dessas pragas na mandioca, né? Mas por hoje é só isso, né? São essas informações aí sobre o plantio, os tratos culturais, a colheita, a escolha da variedade da mandioca, e nos acompanhe aí nas redes sociais que vocês vão terem mais orientações, mais informações em relação ao plantio da mandioca. Obrigado, pessoal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.